Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente acaba pegando depoimento de diferentes cursos, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente e tem interesse em transferir para o ICMC, como que é naturalmente o processo de transferência, se tem primeira e segunda fase, o que cai em cada uma delas, e depois contar como Uhum. foi esse ano específico. Certo. Então, a primeira fase é pela FUVEST, cai em cálculo um, a física um, que é a única física que eles têm na graduação, e é uma parte do conteúdo que tem no ensino médio mesmo, misturado com algumas coisas da universidade mesmo. Português e inglês. Então, são 10 questões de inglês, 12 questões de inglês, 24 de português e 22 de cálculo e física. E a segunda fase são duas matérias do primeiro semestre, uma introdução à computação, à ciência da computação, e o laboratório da ciência da computação, que são conteúdos básicos na linguagem C de como programar, fazer uns programas, mas esse ano em específico, por causa do Covid, não teve a segunda fase, teve só a prova da FUVEST. Então, sempre passa uma razão de 3 para a segunda fase. Então, tinham 2 vagas, passaram 6 pessoas para a segunda fase, e essas 6 pessoas seriam as que fariam a prova específica do ICMC, que são preparados pelos professores do ICMC. E esse ano que não teve, eles analisaram as 2 maiores notas da FUVEST mesmo. Deixa eu te perguntar, e no caso de quando tinha a prova, como funcionava a nota mínima, né? Que a gente sabe que para transferência diferente da FUVEST, a FUVEST ela tem o objetivo de preencher todas as vagas. Então, por isso que roda uma, duas, três, quatro, assim, até oito antigamente rodavam oito listas. E a transferência ela não Uhum. tem esse compromisso. Existem as vagas ociosas. A gente sabe que a faculdade ela deixa de ganhar dinheiro porque ela recebe por aluno. Então, se ela tem menos alunos, ela recebe menos verba. Então, por isso que é interessante para a faculdade pública no Brasil preencher todas as suas vagas, porque eles arrecadam mais dinheiro para investir ao longo do ano. E eu queria saber, Uhum. esse ponto da nota mínima, como que funciona no caso quando tem a segunda fase? Então, o aluno tinha que tirar metade da nota em cada uma dessas 2 matérias. Então, tinham questões, eu não sei ao certo, como eu não fiz, eu não sei quantas questões tinham exatamente de cada matéria, mas você tinha que tirar no mínimo 5, que valia 10 a prova, você tinha que tirar no mínimo 5. E aí depois eles olhavam as maiores notas e por aí, mas se você não tirasse metade, você já estava desclassificada. Na primeira fase tinha alguma nota mínima, porque tem alguns cursos, como por exemplo o Engenharia em São Carlos, que você só vai ser classificado para a segunda etapa, que é a análise de currículo, se você acertar 50% da prova. Recentemente, esse valor era até maior. Você tinha que acertar 70% da prova. E para o ICMC, também tem uma nota mínima para a primeira fase? Então, não tem. Esse ano que foi diferente, então, como não teve a segunda fase, eles colocaram que teria que tirar no mínimo metade da prova. Então, tem 80 questões, teria que fazer 40 questões no mínimo. E aí você seria, assim, era por nota, então passaram as 6 maiores notas, mas independente disso, eu tinha que ter tirado mais do que 40 pontos. Mas eu acho que esse ano foi uma exceção mesmo, porque nos outros anos não tem uma nota mínima na primeira fase, aí é pelas nota de corte mesmo. Interessante comentar isso porque, né, esse ano foi uma exceção. E eu não sei, você pode até Uhum. dar o seu depoimento, como que foi a sua sala na primeira fase? Você percebeu que tinha um nível grande de abstenção, ou não? A sua sala ela estava normal? Então, muita gente comentou que teve bastante gente que faltou, mas a minha sala estava até que cheia. Eu acho que tinha umas 30 pessoas. Eles colocaram bem separados, assim, mas tinha umas 30 pessoas, até que estava cheio. Poucas pessoas faltaram na minha sala. Entendi, eu perguntei isso por quê, né? Porque assim, a gente, não viu ninguém comentando sobre isso. Mas a transferência de 2020 e 2021, ela foi extremamente atípica. Como o exemplo de ICMC, onde a gente tinha a segunda fase e não teve,
outros cursos também tiveram alterações. Se eles não abriram mão da segunda fase, eles alteraram, a forma de, avaliação. Então, assim, o que a gente percebeu ainda de feedback dos nossos alunos é que o nível de a taxa de abstenção nesse ano foi muito grande. Então você que está se preparando para a transferência de 2021, 22, a gente acredita que você pode esperar que abram mais vagas que esse ano. Então a gente acredita que se para o exame de vagas ociosas não tiveram pessoas prestando o suficiente, a gente já sabe que normalmente elas continuam ociosas, né? Então, agora a tendência para o ano que vem, ela, para esse ano, né, com o ingresso para o ano que vem, é continuar assim.